Como assim tu ainda não segue a playlist de trap do canal? Link na descrição. Eu sinto falta do que o Sidoca era há 4, 5 anos atrás. De verdade, o Sidoca teve um período de ouro na carreira dele, que nessa época ali, entre 2018 até 2020, talvez, estourando até 2021, ele era principalmente um dos mais hypados da cena. Tanto que o primeiro vídeo que eu fiz sobre o Sidoca há anos atrás, o título foi Por que o Sidoca era tão hypado? Mas não só isso, ele era um dos que mais se diferenciava na cena, que naquela época tinha vários artistas que copiavam outros artistas gringos. Era impossível de dizer isso do Sidoca, principalmente na época de ouro dele, porque ele simplesmente era diferente de tudo, e isso num sentido bom. Não era aquele diferente estranho, mas ele criou uma persona muito única. Juntando isso também, as músicas dele, que eram, digamos que, até que bem exóticas, isso era um complemento perfeito, e era o motivo dele ser tão famoso. E deve ser por isso que algumas das vezes, vários inscritos vêm me perguntando na DM, pô Vitro, o que aconteceu com o Sidoca? Faz um vídeo sobre ele, explicando o motivo dele ter sumido da cena, entre aspas, lógico. Então esse vídeo aqui é pra todo mundo que me pediu pra falar de Sidoca e da situação atual dele. Vamos comentar sobre isso agora, mas antes, não esquece do like e da inscrição, e se você quiser apoiar o canal mais diretamente, considere se tornar membro aqui do canal. Dá uma olhada aí, se fizer sentido pra você, meu muito obrigado, de verdade. Agora sim, vamos pro vídeo. Se você ouvia trap nacional em 2018, isso muito provavelmente te causou uma pura sensação de nostalgia, porque essa foi a primeira música do Sidoca a bater 1 milhão de views. Hoje em dia, Minha Dama tá com quase 50 milhões, e é muito interessante ver esses números agora, porque quem acompanhava a cena nesse tempo viu essa música crescendo e crescendo cada vez mais. E 2018 no trap nacional era uma época muito simples, a cena tava engateando, tinha pouca gente sabendo o que tava fazendo de verdade, era tudo uma grande descoberta. A maioria dos artistas que estão no topo hoje ainda nem faziam trap. Já parou pra pensar nisso? Pois é. E os que faziam, com certeza, não estavam fazendo o estilo que fazem hoje em dia, a não ser raras exceções, tipo o Matuê, que se manteve muito bem em seu estilo sem saturar, mas a cena era muito simples, também no sentido de que, Olha Minha Dama, era uma música que não necessariamente tinha uma qualidade espetacular, falando de captação de áudio, mixer e master, não tem nem sequer um visualizer, é a capa pura ali, e ainda assim, explodiu na cena, porque era diferente de tudo, e diferente no sentido bom. É uma coisa que eu sinto falta daquela época no trap. Ser valorizado por fazer música boa e diferente, e não por fazer alguma coisa mediana. E não importava se você tivesse a melhor qualidade, áudio e audiovisual, se a sua música fosse simplesmente boa, ia fazer sucesso. Ponto. O interessante é que essa música foi crescendo cada vez mais, isso no ano seguinte, 2019, junto a um lançamento bem específico do Sidoca, que alavancou todos os seus outros lançamentos. Se você não sabe de qual música eu tô falando, vai saber agora. Essa música foi lançada ali, na divisa de 2018 pra 2019, em dezembro de 2018. E é incrível como esse som fez muita gente conhecer o Sidoca, e fez até outras músicas crescerem. Músicas que vieram antes, cresceram mais ainda, como Minha Dama. As pessoas enxergaram esse personagem que o Sidoca era. Exatamente aqui, foi a primeira vez que a gente viu esse mano que cantava muito rápido, que literalmente, muitas das vezes, cantava coisa que a gente nem conseguia entender, e a gente gostava disso, e gostava muito. Agora, ele realmente tinha uma persona bem desenvolvida, que parecia ser muito dele. Ele não precisava estar forçando nada. Quando ele usava uma luva, um kit esportivo e uma Juliette, e começava a dançar no clipe de uma maneira até que bem engraçada, era porque isso era puramente ele, e isso era incrível pra quem ouvia e viu o Sidoca. Encomenda droga, pode. Encomenda droga, explode. Olha, passa a bunda e pensa. Esse é patrimônio meu. Conquistando grana, conquistando espaço. Conquistando em ela que é um pedaço do Essa época do trap nacional, 2019, pra sempre, vai ter um carinho muito diferente pra mim, e principalmente as músicas do Sidoca, porque foi o ano que eu entrei na faculdade e eu morava extremamente longe dela. Eu saía de 5:30 da manhã, pegava 2 ônibus e um metrô, e no fone tava tocando basicamente só Sidoca nessa época. É uma memória muito viva, porque as músicas dele eram muito rápidas, o flow dele, o beat, dava um sentimento de velocidade, urgência, de se manter ativo, o que, basicamente, era tudo que eu precisava às 5 da manhã, se eu quisesse ficar acordado pelo resto do dia, ou seja, era realmente perfeito. O Sidoca em 2019 cresceu absurdamente. Isso é um ponto muito importante. Ele teve um feat do Djonga, que também deu visibilidade pra ele. E parece que depois disso, ele conseguiu uma certa fórmula de lançar hits. Em 2018, ele teve 2 grandes hits, Minha Dama e 07, e no ano seguinte,
2020, ele teve outro hit insano, que foi Porsche. No outro ano, 2020, ele também teve um hit muito maior, que até hoje é sua música de mais sucesso, que é a Não Me Sinto Mal Mais. Sinto mal, mas olha pra essa vista que me tá. Dizem que é mal, mas é no mar. Mas dessa porta não se bar. Mas pelo menos eu conto grana. O fato é que o Sidoca se consolidou como um dos maiores do trap em pouco tempo, e isso é indiscutível. Ele era diferente, não tem muito pra onde correr, tanto que ele tinha uma persona tão diferente que até hoje eu não consigo comparar ele muito com ninguém. Na verdade, eu não consigo comparar com ninguém mesmo, até em questão de música, mas a gente vai chegar nesse ponto. Só que o Sidoca, ele tinha uma certa magia na forma que ele controlava sua carreira também. Parecia que ele simplesmente não ligava muito pra carreira dele. E você só solta de madrugada? Depende, às vezes eu sou ansioso demais. Eu solto às 11. Não deixa chegar de madrugada. Não, a maioria das vezes é madrugada, 6 horas da manhã, assim. Por que esse horário, mano? Ah, mano, porque às vezes os caras leprosos me demoram demais pra fazer o bagulho, mano. A música tá pronta, os caras, não precisa disso aqui, precisa... Irmão, precisa de mais porra nenhuma. Mas é porque tem todo... Tem a capa, tem toda a divulgação. Pra fazer. Esperar sumir nas Marketing plataformas. pra mim é ser antiprofissional e tem dado certo. Uia, chegou. Pô, essa foi boa, mano. Esse é seu marketing? Ser antiprofissional? Correto. É muito bom. Certo? Sua música não tá no Spotify ainda, né? Não. E não tem previsão. Isso é foda, mas não funciona com todo mundo. É importante ser dito isso. Mas funcionou com o Sidoca, porque era algo muito genuíno. Esse cara tava foda-se. O Sidoca era basicamente foda-se pra tudo. Ele poderia postar uma música de 2 da manhã, sem marketing nenhum, sem avisar pra ninguém que a música ia amanhecer com milhares de views. E ela poderia nem ter clipe, poderia ser só uma foto. E isso iria acontecer. Podia ser uma música que ninguém entendia o que o Sidoca tava cantando. Ou melhor, poderia ser uma música que nem ele entendia o que ele tava cantando. E a gente ia achar legal. E eu vi que algumas você falou que nem você sabe o que você falou. É, exatamente. Tem isso também. É porque eu não lembro, no caso, entendeu? Mas eu falei alguma coisa. Ou não. Mas como assim? Exatamente, como assim? E teve uma vez, mano, que eu tive que decifrar a minha própria letra pra mandar pro Spotify. Menor, missão impossível, fi. Missão impossível, mano. Comecei a ler minha letra ali e falei, mano, que eu falei? A música do Sidoca tinha muita personalidade aqui, só que chegou um tempo que a gente já sabia o que iria vir, toda vez, porque ele começou a ter um certo padrão. E aqui é o começo pouco a pouco dessa queda do Sidoca, das pessoas começarem a reclamar que ele tava começando a lançar quase sempre a mesma coisa, só que de outra forma. O último grande projeto do Sidoca que eu curti de verdade foi o álbum Shhh. Álbum esse que, talvez, passou batido por muita gente, porque uma certa parte do público nessa época, que foi 2021, já não acompanhava mais o Sidoca como antes. Sendo bem sincero aqui, eu era muito fã do Sidoca, daqueles que sempre escutava qualquer coisa que ele lançasse. E não porque isso faz parte do meu trabalho, mas porque eu realmente gostava dele. Como eu disse, a música do Sidoca fez parte de um período muito importante da minha vida, onde eu escutava todo dia no mesmo horário. Era quase que um ritual, sabe? Só que depois de um tempo, sim, eu concordo, que ele foi decaindo um pouco de qualidade. Isso afetou os números dele, onde boa parte do público parou de acompanhar ele. E um mano que fazia 50 milhões de views, brincando numa música sem clipe, parou de ser tão relevante assim, da noite pro dia. Na verdade, eu não vou dizer que foi da noite pro dia, foi uma construção real, até mesmo porque, por mais que o Sidoca às vezes tentasse sair do padrão, porque sim, ele sabe que as pessoas estavam reclamando disso, ele parecia que estava tentando simplesmente se encontrar de novo, e não se encontrava. Era como se ele estivesse no início, e por mais que ele estivesse tentando inovar, às vezes não saía uma coisa tão boa assim. E pra mim, como fã, isso é uma merda, porque o artista tentando inovar e não ficar algo que agrade, é foda. Um grande exemplo disso é a música do Samuel que tem um feat dele, só que tem vários outros exemplos também. Eu sim, sou mais um dos que infelizmente só consumo mais as coisas antigas do Sidoca. Eu ainda assim escuto todo o lançamento dele, pelo menos uma vez, na esperança de ser algo que eu curta. Mas como eu disse, o último projeto dele que eu curti já é de 3 anos atrás. Então, ele vai voltar a ser o que era? Ele vai se inovar de uma forma que agrade os fãs de novo? Eu sinceramente não sei, só o tempo vai dizer isso. Fala aí, eu sou o Vitruviano e esse foi mais um vídeo do meu canal. Se você curtiu o conteúdo, não esquece do like, inscrição e um comentário pra me ajudar no algoritmo. Se quiser divulgar sua música aqui, todos os meus contatos vão estar aí na descrição. Muito obrigado por me ouvir até aqui e até a próxima.